Vamos realizar a atividade no nosso livro didático, na página 145, Construindo a Gramática. Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Esse é um objeto de conhecimento do nosso 8º roteiro de estudo. Pegue seu livro, acompanhe a leitura e depois você irá resolver os exercícios sobre esse assunto. Observe as orações abaixo. Ele é, sem dúvida, um homem íntegro. Ele é, sem dúvida, um homem correto. As palavras em destaques nas duas orações, elas têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Querem dizer a mesma coisa. Então, nós podemos dizer que a palavra íntegro, ela foi substituída pela palavra correto, sem que o sentido da oração fosse alterado. Esses vocábulos que substituem outros, sem que o sentido seja modificado, são chamados de sinônimos. Portanto, sinônimos são palavras de mesmo sentido ou semelhante. Agora veja o próximo exemplo. Fui ao shopping e comprei muitas coisas. Fui ao shopping e comprei poucas coisas. Na primeira oração, a palavra muitas, em destaque, foi substituída pela palavra poucas na segunda oração. Veja que o sentido, o significado foi alterado. Por quê? Perceba que agora os sentidos são opostos. Nesse caso, temos palavras antônimas. Portanto, antônimos são palavras de sentidos opostos, ou seja, contrários. Lemos agora sobre sinônimos e antônimos. Vamos entender um pouco mais, a seguir nas orações, mais sobre as palavras e os seus sentidos, seus significados. Leia com atenção as frases a seguir. O pelo do gato espalhou-se pelo tapete inteiro. Veja que na frase 1, a palavra pelo está em destaque 2 vezes. Cada vez que a palavra foi apresentada nesta frase, ela tem um sentido diferente. Ela está escrita da mesma forma, a pronúncia é a mesma, porém o sentido, o significado é diferente. A frase 2. Fui levar meu violino no concerto, pois vou usá-lo no concerto logo mais. As palavras em destaque também apresentam a mesma pronúncia, com uma pequena diferença na grafia, ou seja, na escrita, mas que também apresentam sentidos diferentes. Essas palavras são conhecidas como palavras homônimas. Notamos aqui que no primeiro exemplo temos palavras idênticas na pronúncia e na grafia, mas com sentidos ou significados diferentes. E no segundo enunciado, as palavras têm pronúncia idêntica, grafia diferente e significados distintos, ou seja, contrários. Essas palavras são homônimas entre si. Portanto, homônimos são palavras de mesma pronúncia, mas de diferentes significados. Alguns homônimos são idênticos na pronúncia e na escrita, como no caso da frase 1, pelo do gato e espalhou-se pelo tapete. Outros apenas têm a mesma pronúncia, mas grafias diferentes, como na frase 2, em que eu falei concerto, deixa a professora mostrar aqui para você, concerto do violino e o concerto que a pessoa irá assistir, que é uma apresentação musical. Neste caso, nós temos palavras homônimas, apresentam mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Há casos em que a grafia também é a mesma. Mesma pronúncia, mesma grafia, mas significados diferentes. Leia atentamente
as seguintes frases. Você aí na sua casa, você pode ler em voz alta as frases a seguir. A frase 1. Terminar os afazeres traz uma adorável sensação de dever cumprido. Frase 2. Estou achando o vestido comprido demais. Terei que mandar ajustá-lo. Veja que as duas palavras em destaque possuem escritas parecidas, pronúncias parecidas, mas têm significados diferentes. Quando eu vou pronunciar cada uma dessas palavras, tem o som parecido, o fonema parecido, mas a grafia e a pronúncia são diferentes. Vamos falar de novo? Comprido, comprido. Essas palavras, nos dois exemplos, são palavras que têm pronúncia e escritas parecidas e significados distintos, ou seja, diferentes. Essas palavras são parônimas. Parônimos são palavras de escrita e pronúncia semelhantes, parecidas, mas com sentidos diversos. Atenção! Palavras homônimas sempre serão iguais em algum momento, seja na grafia, seja na pronúncia. Ocasionalmente, na grafia e na pronúncia, elas podem ser idênticas. As palavras parônimas apresentam semelhança e não igualdade. Então, vamos aí pensar? Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos representam na nossa língua portuguesa o sentido, o significado das palavras. Então, releiam essas páginas, realizem os exercícios do livro, que brevemente a professora vai postar aqui a correção dos exercícios. Vamos lá?